Bom, eu separei aqui um poema do camarada Brecht. Eu acho que antes de iniciar aí com a mística de outros companheiros e companheiras, curtinho, eu vou ler para vocês. Diz mais ou menos assim. Aprende... Oi? Vou pedir para vocês desligarem os microfones, as câmeras, porque ajuda aqui na nossa transmissão. Diz assim. Aprende a ler nos olhos, aprende. A ler jornais, aprende. A verdade pensa com tua cabeça, confere tudo. Faça perguntas sem medo, não te convenças sozinho, mas vejas com teus olhos. Se não descobriu por si, na verdade não descobriu. Afinal, você faz parte de tudo. Também vai no barco, vai pegar no leme um dia. Aponte o dedo, pergunta. Que é isso? Como foi para aí? Por quê? Você faz parte de tudo. Aprende, não perde nada das discussões, do silêncio. Esteja sempre aprendendo por nós e por você. Você não será ouvinte diante da discussão, não será cogumelo de sombras e bastidores, não será cenário para nossa ação. Brecht. Então, agora, no nosso 6º encontro do Seminário Virtual da Rede de Escolas de Teatro e Vídeo Popular no Extra América, com o tema Mística, Teatro Épico e Teatro em Comunidade, nós abriremos agora novamente com a mística e a gente dá a sequência com as falas da companheirada dos convidados de hoje. Acho que a gente tem algum problema aqui, infelizmente, virtual, para entrar mística, é isso? Ok. Então, hoje, no nosso encontro, Mística, Teatro Épico e Teatro em Comunidade, contaremos com a presença dos camaradas Luciano Carvalho, da Escola de São Paulo, e do camarada Wellington de Oliveira, da Escola do Distrito Federal. Temos de 15 a 20 minutos de exposição. Se precisar de um pouco mais de tempo, tudo bem, para cada um. E aí nós começaremos com o camarada Wellington, da Escola do Distrito Federal, e na sequência já passaremos direto para o camarada Luciano Carvalho, da Escola de São Paulo. Pediremos que deixem seus microfones e câmera desligados novamente, que assim facilita aqui a qualidade da nossa transmissão. Vocês que nos acompanham durante as falas dos camaradas, deixem suas perguntas, seus questionamentos e suas impressões que nos ajudarão a organizar este encontro. E coloquem também aí no chat sua identificação, seu nome, cidade, estado e país também. O camarada que irá abrir o nosso encontro para a sua exposição será o Wellington de Oliveira, com uma fala a partir do trabalho, Teatro em Comunidade e a cidade como território de experiência. Vou passar a palavra aí para o camarada Wellington de Oliveira. Boa tarde, Wellington. Olá, boa tarde. Estou um Tudo pouquinho bem? nervoso, minha primeira live. Quero agradecer, né, a todos, todas e todes pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui junto com tanta gente incrível, com tanta gente da luta, com pessoas que eu conheço aqui de Brasília, né, que são pessoas que também fazem parte da Escola de Teatro Político. E a minha fala hoje vai se dar a partir da minha experiência, né, e do meu processo de investigação durante o mestrado, né, que foi com orientação do professor Rafael Vilas Boas, em 2016, na UNB. O Andrei falou que continua suspenso por tempo indeterminado. O Andrei falou que continua suspenso por tempo indeterminado. Pode continuar, Wellington. Pessoal, vou pedir para vocês desligarem os microfones, as câmeras,
Pode continuar. Ok. E, enfim, então esse trabalho foi um trabalho desenvolvido no âmbito do mestrado profissional em artes, né, que é o Prof. Artes, na Universidade de Brasília, e foi uma espécie de pesquisação que envolveu a criação de um espetáculo e a encenação em espaço urbano, trazendo algumas reflexões sobre o teatro em comunidade, né, e a cidade, essa ideia da cidade como território de experiência. Eu vou tentar correr um pouquinho, porque acho que tem bastante coisa e o tempo é muito curto, e outras questões adicionais eu coloco durante, né, o debate. Enquanto eu estiver fazendo a apresentação, vou passar algumas imagens que são complementares, né, uma brincadeira com a fala e com a imagem, vai ficar de uma forma bem livre e aberta, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente faz posteriormente no debate. Primeiro, eu acho importante a gente pensar um pouco sobre o significado, né, desse teatro em comunidade, né? O que eu convoco, que termo é esse? O que significa teatro em comunidade? Muitas vezes a gente acha que as pessoas, né, assim, um senso mais comum, acha que o teatro em comunidade é uma linguagem específica de teatro, né? Quando na verdade tanto eu quanto grande parte das pessoas que estão pesquisando teatro em comunidade, que estão praticando teatro em comunidade, tem essa ideia, esse conceito, né, do teatro em comunidade como um posicionamento político, né, como uma forma de se posicionar dentro do universo teatral, né? Eu costumo brincar que é como uma espécie de etiqueta que convoca novos modos de fazer, de ser, de estar, né? Quando a gente tem um produto e você cola lá um rótulo naquele produto com determinada composição, aquele produto ele assume um compromisso e uma responsabilidade sobre a composição daquilo. Então, eu acho que quando a gente chama uma prática de teatro em comunidade, né, trazendo esse conceito, a gente também está convocando para a gente alguns modos de fazer, algumas implicações que são construídas, né, e que foram construídas ao longo da história e que continuam sendo construídas permanentemente para pensar o que seria, né, esse posicionamento político que eu estou chamando de teatro em comunidade. Então, para nós aqui, eu acho que esse campo de pesquisa, de atuação, ele pode ser interessante para convocar reflexões sobre como que as nossas práticas, sejam elas o teatro político, sejam elas no contexto do teatro do oprimido, seja no contexto do teatro popular, enfim, as práticas teatrais no geral. Eu acho que serve para convocar reflexões sobre como essas práticas elas estão se desenvolvendo, né? Sobre como que, de fato, as nossas práticas e os nossos fazeres teatrais nos diversos espaços, eles são capazes de agregar uma diversidade de vozes, são capazes de revelar as ausências desses espaços e se, de fato, essas práticas estão abertas ao exercício democrático. Então, acho que é isso, assim, sendo bem sucinto no que, né, esse termo pode significar e tentando afastar da ideia de que seria uma linguagem ou uma forma muito específica de fazer teatro. Mas o que elas têm em comum é esse caráter, né, de convocar para si algumas questões, algumas reflexões e alguns debates. E aí eu acho interessante, vou compartilhar aqui agora com vocês um arquivo. Acho que é interessante apresentar uma sistematização que ela foi feita pela professora Márcia Pompeu Nogueira, em que ela apresenta três modalidades do teatro em comunidade, né? Primeiro é o teatro para comunidades, que é um modelo de teatro que inclui o teatro feito por artistas para comunidades periféricas, né, desconhecendo de antemão a sua realidade. Ou seja, isso seria uma abordagem de cima para baixo, um teatro de mensagem. Um grupo de teatro vai a uma determinada comunidade, apresenta um espetáculo. Um outro modelo que a professora Márcia apresenta é o teatro com comunidades, que é o trabalho teatral que parte de uma investigação de uma determinada comunidade para a criação de um espetáculo.
tanto a linguagem quanto o conteúdo, ou seja, alguns assuntos específicos que se quer questionar, ou a forma, ou seja, manifestações populares típicas, são incorporadas no espetáculo. E aí tem-se a ideia de que a vinculação a uma comunidade específica estaria ligada à ampliação da eficácia política desse trabalho. E uma terceira modalidade é o teatro feito pela ou por comunidades, que tem grande influência do Boal e que inclui as próprias pessoas da comunidade no processo de criação teatral. Então, em vez de fazer peças dizendo que os outros devem fazer, passou a se perguntar ao povo o conteúdo do teatro, ou dar a eles os meios da produção teatral. Hoje, nas minhas pesquisas atuais, eu tenho desenvolvido e eu tenho pensado muito sobre a ideia de teatro em comunidade como prática de liberdade, uma referência, inclusive, ao livro, né, bem conhecido da Bell Hooks, e que seria um teatro, na verdade, que se organizaria a partir da união indissociável dessas três modalidades. Seria um teatro para, com e pela comunidade, né? Seria o quê? Não é suficiente o conteúdo aqui. Aqui, nessa união dessas três modalidades, a gente traria o entendimento da forma como conteúdo também, né? Que conteúdos, que presenças que a minha prática produz. Então, seria, no meu entendimento hoje, a busca desse teatro em comunidade como esse espaço de liberdade só seria possível agregando, né, uma prática capaz de agregar essas três modalidades. Um teatro feito com, para e pela comunidade. Nesse sentido, acho também importante só trazer uma ideia do que a gente considera comunidade aqui. Muitas vezes pensa-se comunidade somente a partir de uma ideia, né, geográfica, né? Geralmente a gente fala comunidade, vem a imagem de um espaço geográfico. É importante salientar que a gente considera a comunidade aqui tanto nesse aspecto, né, do local, do locus, a comunidade, né, em seu espaço geográfico, como também a gente pode pensar em comunidade como grupo de pessoas com interesses comuns, com identidades comuns, né? E dentro desse princípio, a gente também pode pensar comunidades ou só de local ou só de interesses, mas eu acho que para a gente pensar essa prática teatral como esse lugar de prática de liberdade, uma perspectiva interessante é pensar a comunidade também como um devir comum. Ou seja, eu não trabalho para a comunidade, né? Eu estou com a comunidade. Eu, enquanto artista que me proponho a desenvolver um trabalho com a comunidade, eu tenho que estar também comungando, né, com esse devir comum, porque senão eu vou estar introduzindo na comunidade problemas que não é dessa comunidade, né? Eu estou levando um ideal, muitas vezes, se eu não partilho o devir comum com essa comunidade, eu corro no risco de levar um ideal de humanidade que, por exemplo, não é o da comunidade. Então, por isso que eu acho interessante a gente pensar em como, né, que nós estamos em comunidade. Eu acho que o teatro em comunidade, esse campo de estudo, de reflexão, nos convoca também a pensar isso, nos nossos posicionamentos enquanto professores, educadores, artistas, nessa relação com as comunidades. E aí, nesse sentido, eu acho interessante, foi por onde eu me orientei nas pesquisas, a pensar a relação do teatro em comunidade com a territorialidade. Por isso veio a ideia de trabalhar com a cidade como território de experiência, né? Porque isso inclui e possibilita a relação, uma relação dialética, né, entre os sujeitos e os territórios, né? Como é que as pessoas se organizam no território? Como é que o território ele interfere na vida e nas subjetividades das pessoas, né? Tem essas imagens aí que, inclusive, essa primeira imagem foi uma imagem que eu peguei da internet, do desenho de uma criança, de um helicóptero, a respeito de uma intervenção policial no Complexo da Maré, se eu não me engano. E foi um desenho de uma criança, né, sobre, né, esse contexto dela, né, sobre essa visão, essa percepção desse território. Então, a ideia de pensar o teatro em comunidade ligado à ideia de territorialidade tem também essa perspectiva de fazer essa reflexão dialética sobre,
né, os sujeitos e o território. E aí, a partir dessa pergunta, né, no processo de criação do espetáculo, né, e das minhas investigações no período de mestrado, eu propus olhar a cidade a partir de 3 camadas. Então, primeira cidade seria a cidade-corpo, seria o individual, a identidade de cada sujeito, o modo como a cidade afeta cada um daqueles sujeitos. Um segundo modo seria a cidade-espaço, né? O locus, o geográfico, como é que essa cidade se organiza e se desenha, né? E o terceiro modo seria, a terceira cidade seria essa cidade coletivo. Como é que as pessoas se relacionam nesse espaço? Como é que esse espaço propicia as relações das pessoas? Como é que essa relação entre esses 3 elementos se dá, né? É uma relação dialética, a gente separa para poder compreender né, essas múltiplas camadas, mas são camadas que estão ali juntas em um movimento dialético constante. Então, nessa perspectiva, em que esses 3 anéis, corpo, espaço, coletivo, estão integrados, eu remeto a uma fala do David Harvey em que ele diz: a questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e as nossas cidades, dessa maneira é sustento, um dos mais preciosos de todos os direitos humanos. E aí, essa que está passando aí na imagem é um resumo desse trecho, dessa citação que eu li agora, né? Que seria, né, de uma forma resumida, se o nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito. Eu até ri quando eu estava fazendo isso hoje, que eu acho que a citação é linda, né? Mas a realidade, ela nos coloca no interior de um campo de forças que sequer permite que nós tenhamos tempo de parar para pensar, né? Resumindo, quando a gente fala a gente olha para a ideia de direito à cidade, a gente sabe mais do que nunca de que esse direito ele foi saqueado pelas lógicas neoliberais e ele está constantemente sendo saqueado, né? E nós temos sido refeitos, né, sem sequer saber o porquê. A gente passa a se organizar de um modo X, a gente passa a se articular de um modo Y, e a gente muitas vezes não para refletir o que implica nos nossos modos de organização. Gente, quanto tempo alguém está marcando? Vai me dizendo só para eu acelerar. Sim, eu estou aqui no controle do tempo. Ok, quanto tempo já? Você falta 5 minutos. Ok. Enfim, então pensar a cidade como esse território de experiência no teatro em comunidade, para mim significa, primeiro, ter tempo de parar, né? O tempo de contemplação que nos foi tirado. Eu acho que a pandemia, né, que a gente vive agora, ela nos mostrou bem isso, né? Mesmo a gente fechado em casa, quando a gente tem um tempo sem nada para fazer, a gente se sente culpado porque acha que está improdutivo, né? E no caso do teatro em comunidade, eu costumo pensar que quando a gente para fazer teatro, para olhar para um território, a gente tem esse tempo da paragem, esse tempo da contemplação que é cada vez mais, né, destituído de nós. Em segundo lugar, essa relação da prática, né, teatral com o território, eu acho que nos permite um exercício de desobediência epistêmica, como diz o Walter Mignolo, né? O que seria isso? Seria olhar para o espaço, perceber a cidade fragmentada, as desigualdades sociais cada vez mais escancaradas, o poder da classe, né? O poder da divisão de classes, né? Como que as classes criam as fraturas nas cidades e geram, por exemplo, as periferias. É claro que na configuração dos territórios, a diferença, né, de infraestrutura, dos espaços de lazer, de acesso à educação, da presença de equipamentos culturais, é instituído, né? A gente sabe que a gente vai ter acesso a esses equipamentos quando a gente está em lugares onde instituíram, porque isso não é nada natural,
onde instituíram como centro, né? Isso é uma criação, isso é um projeto, né? Então, eu acredito que as práticas teatrais que se relacionam com o território, que convocam para si as implicações de um teatro comunitário profundamente conectado com a comunidade, né, de um teatro comunitário de alta intensidade, eu acho que ele ganha significados muito interessantes quando são capazes de se relacionar com os territórios, né? Quando eles são capazes de olhar para o desenho do território e mesmo no seu pequeno alcance, mesmo nos seus pequenos limites, gerar ações, né, e processos criativos ali naquele território que sejam desobedientes. Processos, aliás, que desobedeçam a essas lógicas que são impostas, que são criadas e que alienam os cidadãos, né, do direito à cidade. Que, na verdade, se a gente vai pensar, né, nessa conexão desses 3 anéis que eu passei, a gente está falando de direito à cidade, que, na verdade, é o direito de si, é o direito de ser, é o direito de estar, é o direito de existir. Enfim, eu acho que esse teatro desobediente é um teatro que é capaz de colocar essas ausências em evidência, né? De subverter na prática teatral, na sua praxis, né? Essas lógicas que desumanizam grande parcela da população e que ousam, por exemplo, dizer que são minorias, quando, na verdade, o que hoje a gente chama de minorias, né? A comunidade negra, por exemplo, na verdade, são maiorias, né? Mas quem disse que isso são minorias? Por que minorias, né? E, enfim, então, esse teatro em comunidade, essa relação com a territorialidade, ela só é possível, para mim, a partir dessa perspectiva, né? Dessa perspectiva de desobediência, dessa perspectiva de um teatro que seja capaz de amplificar, né, essas vozes que foram produzidas como ausentes, né? E isso, né, para mim, seria um teatro desobediente. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que eu falo melhor da experiência lá do Vale do Amanhecer, que foi desenvolvida durante o debate. É isso. Espero que eu tenha trazido questões interessantes e que a gente possa, né, discutir isso melhor daqui a pouquinho. Obrigado. Oswaldo, não te ouço, tá? Você está sem áudio. Muito bem. Obrigado. Muito bom. Eu acho que por ser a sua primeira experiência de live, eu acho que você mandou muito bem, consegue sistematizar aí o seu pensamento de uma forma muito direta e objetiva. Bom, só lembrar aí que este encontro também está sendo transmitido pelo YouTube e que questões e comentários podem ser colocados nos comentários mesmo lá do YouTube, que a gente repassa aqui aos nossos camaradas e eles tentam construir aí uma fala a partir dos questionamentos de vocês. Então, agora eu passo para o Luciano Carvalho, aqui da Escola de São Paulo, com uma fala a partir do trabalho As Místicas do MST, Aspectos Formais, Políticos e Organizativos da Construção Estética do Território. Com você aí, Lu. Boa tarde, companheirada. Me ouve bem, Oswaldinho? Sim, tá ótimo. Sim. Eu preparei um vídeo, mas não deu certo. Então eu fiquei um pouco órfão aqui. Vou tentar dialogar com essa tela fria na minha cabeça aqui, mas tendo em perspectiva que vocês estão aí me acompanhando. Queria parabenizar o Wellington pela exposição, pelo teatro em comunidade, e que isso também já nos toca frontalmente, pensando a teatralidade possível praticada pelo movimento sem terra, a mística. Não vou... Que bom, Jade, que vocês estão aí. Não vou afirmar de saída a mística como teatro. Isso é uma grande polêmica dentro do movimento sem terra, né? Ou uma falsa polêmica, né? Mas a gente vai debatendo, dialogando a esse respeito. A mística não é uma operação estética exclusiva do MST.
A mística, ela também é executada, realizada em várias organizações sociais, como os zapatistas, por exemplo. Eles têm as místicas zapatistas que são interessantíssimas. A dúvida de começar a pensar e estruturar a mística, né, como uma investigação de mestrado se dá pelo fato de que eu faço teatro, aspiro teatro, essa vontade de poder me apresentar ao mundo por essa linguagem efêmera, né, já há mais de 30 anos. E cada vez mais próximo do Movimento Sem Terra, ou seja, como um militante, dirigente orgânico do... Opa, tem um ruído aí? Deixa eu só... Obrigado, companheirada, por desligar o áudio. Vamos seguindo. E por fazer teatro há muito tempo, e também por fazer mística há bastante tempo, já né, colaborar com a feitura, com o pensamento, com a realização das místicas, é inevitável pensar na proximidade. Primeiro, iniciei a investigação a partir do nome mesmo, mística, derivado de mistério. As místicas do MST, elas são herdeiras diretas das SEBs, da Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, tinham o costume de fazer a encenação ligada, né, às liturgias, ligadas à paixão de Cristo, ligadas à religiosidade, mas também as SEBs herdaram essa encenação de outros períodos, da própria Igreja Católica. Essa encenação coletiva pagã, ou seja, não só vinculada diretamente ao corpo sacro religioso, né, oficialmente representado pela prelazia, né, pelo clero, mas também pela população, pelos crentes, né, pelos seguidores da Igreja Católica, que encenavam também na Idade Média, período medieval, o que ficou convencionado é encenar os mistérios, essa derivação de mística, né? Essa encenação do mistério. Mesmo mistério que também denomina o teatro medieval. A mesma palavra para duas manifestações distintas e muito confusas entre si. Mas também a mística, e depois eu volto para a mística do MST, né? A mística enquanto mistério, ela também acontecia antes da Igreja Católica. Ela acontecia antes dos ritos religiosos a partir de Cristo. Elas aconteciam antes de Cristo, com o nome mistérios, que também é sinônimo para festa e festival, no grego, mistérios de Eleusis, a cidade de Eleusis, onde se tinha ritualizações do sepulcro vivo de Perséfone. Era uma ritualização para as deusas Deméter e Perséfone, como ritos iniciáticos ligadas a estas deusas, ligadas à agricultura. Os mistérios duravam dias. Estes mistérios eram compostos por danças, cantos, encenações, experiências no meio da floresta, mergulhos no mar, envolvidos por um mistério, um segredo que não devia ser contado para ninguém. Esse segredo que envolvia uma ampla comunidade, mas que era tão bem guardado que também não se tem registros dos detalhes do que acontecia dentro da ritualística do mistério de Eleusis.
esses mistérios do Muyen, né, dessa palavra que significa o fechar-se, fechar em si, guardar. Portanto, não tinha um vínculo direto a uma religião ordenada e organizada como doutrina, no sentido de salvar a alma de ninguém. Eram ritos coletivos. Não era o sentido também de um diálogo com um Deus direto, uma alma que dialoga com um Deus. Não tem um sentido fechado para si, porém estimulado em toda uma comunidade, com ações coletivas, festivas, em dança, em declamações de poesias, em trajetórias comuns, em procissão, como autos. Isso na Grécia. Bom, isso para nós pegar um pouco da palavra mistério, mysterion, da onde a gente tem a mística, e a gente tem então uma prática de grupos fazendo menção à agricultura, e isso recuperado para o MST hoje, nos parece bastante interessante nessa conexão. Realizar mística hoje com um movimento social que reivindica a terra, né? Movimento social camponês no Brasil. Essas conexões são, no mínimo, curiosas. Mas eu não quero me ater somente à mística enquanto encenação. Vamos pensar a mística para o Movimento Sem Terra, porque ela não é só a encenação, e o só não é no sentido de diminuir a encenação enquanto manifestação estética. Com muita atenção, muito cuidado com isso, porque a gente também cai nesse erro de seleção, de falar o que é melhor, uma guerra que não é frutífera. A gente diz que a mística, vou pegar aqui um trechinho, né, de uns companheiros nossos, né, a Roseli Caldarte, Ranulfo Peloso, o Ademar Bogo, né, eu fiz uma síntese aqui num pedacinho do trecho escrito aqui, que a mística não é simples explicá-la. Eu estou pegando compilados da turma nossa. Não é simples explicá-lo. É uma realidade que mais se vive do que se fala sobre ela. Que se expressa muito mais em gestos e símbolos e emoções. Que para entendê-la é necessário senti-la, vivê-la. Essa é a atribuição contemporânea dos nossos pensadores do MST sobre a mística. Olha que interessante. Ela é muito próxima da concepção da antiguidade, que não é simples explicá-la, é uma realidade que mais se vive do que se fala sobre ela, né? Muito mais em gestos, símbolos, emoções. Para entendê-la é necessário senti-la, vivê-la. Portanto, tem uma dimensão da mística que não é a pura encenação. Tem uma dimensão da mística que se dá, isso para o Movimento Sem Terra, nas ocupações, no sentimento coletivo da luta, no sentimento coletivo da construção de um devir. A mística, portanto, ela também é projeção de futuro. Ela é irmanamento num presente. E ela é conjuntamente o pertencimento a um passado. Nossa, que místico, Luciano, isso tudo que você está explicando. Pois é, a mística. Mas a nossa mística no Movimento Sem Terra, ela também se presentifica. É possível acioná-la. Como assim, Luciano? Você vai acionar, então, isso que não é simples explicar, essa realidade que mais se vive do que se fala sobre ela, isso que se traz em gestos, símbolos e emoções, isso que para entender é necessário sentir e viver? Sim. O Movimento Sem Terra também pratica a evocação da mística, desses sentimentos que estão intrínsecos à organização e à luta conjunta e à construção de uma nova sociedade, a um projeto de sonho e desejo. Como é que o movimento utiliza expedientes para presentificá-la? Também pela organização desses elementos, gestos, imagens, memória, sons, canções, textos, palavras, movimento no espaço e tempo.
organiza isso no formato de uma encenação. Portanto, esse é um aspecto da mística do movimento sem terra. Entendendo, a mística é esse corpo ampliado desse sentimento coletivo. Esse enraizamento coletivo, para citar a Caldarte, a Simone Weil. Este enraizamento. Ou seja, vou dar um exemplo do enraizamento para a gente continuar essa questão da encenação. Uma pessoa que não tem terra, expulsa do seu território, ou mesmo numa periferia, numa favela, que passa a integrar uma organização como o MST. Essa pessoa foi desenraizada do seu sentido de comunidade. Ao ingressar nas fileiras de uma organização como o MST, com todo o conjunto de sua simbologia, memória e luta, por meio da mística, a gente consegue visualizar um processo de enraizamento. As pessoas passam a um só tempo a pertencer a uma coletividade, a uma comunidade. Do seu desalento de caminhar sozinho como indivíduo pulverizado no mundo, passa a ter um propósito não só seu, um propósito conjunto, coletivo, a luta pela terra, um desejo. Toda uma agenda construída coletivamente. Passa a ter uma comunidade ampliada nacionalmente, passa a ter uma simbologia a se referenciar, passa a ter um passado, que é o passado imediato da própria organização, mas também o passado da luta de classes a que essa organização se referencia no seu internacionalismo. Passa também, então, a ter como seu passado um passado ampliado da classe trabalhadora. Esse sentido de enraizar, acho que tem um microfone aberto aí. Eu acho que tem alguém que está interferindo. Companheirada, ajuda nós, porque é mó difícil já falar sozinho isso aqui. Eu estou meio perdido aqui com esses barulhos. Muito bem, esse sentido de enraizamento, ele é evocado com bastante força e plasticidade numa sessão de mística. Atenção, sessão de mística. O que é isso, a sessão de mística? Ela não é a mística em si. O Adhemar Bogo trouxe para a gente essa conceituação. A sessão de mística é essa organização, esse ordenamento de objetos, gestos, sons, música, poesia, num tempo e espaço, para abertura de uma atividade comum, para fechamento de uma atividade comum, para celebração, para congraçamento coletivo. Está aí um sentido importante desse enraizamento. Portanto, dá para a gente separar, espero que esteja nítido isso, essa separação de que a mística, ela tem uma porção dela, que não é uma parte menor, vamos entender isso também, não é uma parte menor, é como se fosse a materialização da mística propositalmente organizada e materializada para ser experienciada pelo coletivo. Acho que um bom exemplo seria comparar a mística com a poesia. A mística é a poesia. A sessão de mística é o poema. Ou seja, a organização na métrica, na palavra, da manifestação, da evocação desse sentido de presente, passado e futuro que enraiza os membros de uma organização na busca de enaltecer, de contaminar, encher a todos de uma capacidade de transformação da sociedade. Portanto, a mística sem terra, ela também é o retrato da utopia sem terra. E entendendo a utopia sem terra não como algo não realizável, como o topos realizável, como o avesso da ideologia, como o combate à ideologia, que seria a distorção. A utopia é esse mundo não realizado, almejado pela classe trabalhadora, resgatando sua memória e projetando um devir que inclua os anseios dessa comunidade. Pois bem, eu tenho quanto tempo, Oswaldinho? Tem aqui 4 minutos. Eita, vou terminar agora, então.
Isso, depois a gente tem mais um espaço e aí você pode dar continuidade. Mas se quiser um pouco Boa. mais, não tem problema. Não, eu vou aqui rapidinho. Eu queria só dialogar também com o Wellington a questão da mística como territorialidade. Vamos entender territorialidade como a dimensão subjetiva da construção do imaginário, dos projetos, dos desejos de uma classe em luta, combatendo num território que ainda não é seu, é capaz de, por meio da mística e das práticas sem terra, que no seu conjunto são a mística, materializar, ainda que de forma efêmera, como atributo inerente ao teatro, à teatralidade, materializar, ainda que de forma efêmera, uma composição complexa de subjetividade que significa a territorialização do projeto sem terra, como projeto de sociedade, como utopia sem terra, num território em disputa. Portanto, a mística sem terra funciona como uma argamassa de sentido, uma argamassa de poética e de política num só golpe. Aí um salto mortal. Falar que a mística é teatro. E aí, no meu mestrado, tem alguns companheiros e companheiras que falam, não, Luciano, para com isso. Mística não é teatro. Mística é muito mais que teatro. E essa companheira lá tem razão. Mística é muito mais que algum tipo de teatro. Portanto, cabe a nós também desenharmos, delinearmos o que é teatro. De que teatro nós estamos falando? Quando comparamos mística, ou seja, não a totalidade da mística, mas a seção de mística, a sua forma de aparecer materializada no tempo e espaço, evocada conscientemente, organizada para se manifestar no real, esta manifestação, que faz uso de diversos expedientes, eu conheço isso como teatro épico. Mas não vai dar tempo de eu aprofundar nessa parte. Então, antes disso, eu vou só colocar umas imagens para não ficar tão chata a minha apresentação. Vou tentar aqui fazer, tem umas fotos. Então, se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês me dão um salve aí, Oswaldinho, ver se eu estou acertando, tá? Vamos ver se deu certo. Consegue ver a imagem, ô? Sim. Ok, Então, eu vou passar perfeito. rapidamente aqui, 3 minutinhos. Essa aqui é a mística do 6º Congresso do Movimento Sem Terra. A gente tem, nessa mística, diversas cenas, como paisagens encenadas simultaneamente. São diversos quadros movimentando simultaneamente. Isso aqui é interessante, olha só, aquela foto do Sebastião Salgado lá no Paraná, a turma do Sul fazendo a mística. Interessante ver as representações dos símbolos, a turma em luta, a memória logo atrás, utilizada como quadro, né, remontando a memória e presentificando. O público nosso, todo ornamentado, é um público ativo, tão caro ao Brecht, o MST possui, hein? Olha que coisa maravilhosa. Confronto das forças populares, da cultura. Tá aqui um caboclo de maracatu, né? Um lanceiro, né? Isso é muito bonito nós ver as imagens em movimento disso aqui, viu, gente? Tem som nisso tudo, viu? Aqui uma montanha de mortos e uma representação simbólica do Monumento das Castanheiras, feita com lona preta. Olha que complexidade e que sacada linda dessa mística da Amazônica, que devia ter mais ou menos umas 500 pessoas em cena. Aqui é um dos trechos da mística, que eu faço, aliás, dedico um capítulo a analisar essa mística que eu considero exemplar no mestrado. Quem tiver curiosidade pode ver depois essa questão da territorialidade, de categorias geográficas, né, da geografia dentro da mística da Amazônia. Aqui é uma mística do Sul.
Isso aqui é a mística do 6º Congresso, tá, gente? Chegamos a ter, em algumas delas, 1.200 pessoas na sessão de mística, encenando, e 15.000 pessoas assistindo. Isso aqui é a mística do Sudeste, os coros, diversos coros aqui. Alegorias. Reparem que tem figurino, né? São homens engravatados com as suas maletas, seus negócios. Né? Cada maleta traz aí uma tabela, né? uma legenda gigantesca, ampliada para um congresso. O FMI, Banco Mundial, Bancada Ruralista, militarização, NAFTA. Confronto. Aqui a locomotiva da Vale, estava, né, chamada aí pelo capitalismo, o agronegócio, o PT como condutor da locomotivas do capital, né, a destruição. Ou seja, também é importante colocar esse elemento da crítica da mística. A mística não é algo passivo de exaltação religiosa do que está dado para a organização, mas é também elaboração estética e crítica, anunciando caminhos, direção. É um ponto avançado de um teatro crítico, que dialoga diretamente com uma comunidade ampla, né, toda a base social do Movimento Sem Terra. Eu sou encantado pela mística, todos os meus camaradas sabem disso, não à toa mergulhei nessa investigação que foi muito prazerosa, com a orientação luxuosa aí do querido Rafael Vilas Boas, e espero que a gente possa continuar a prosa aí, né, seguindo o debate. Peço desculpas, a falha do meu material, não consegui subir ele de forma adequada. Estou aí para o debate, companheirada. Muito bom, Lu. Agradeço demais a essa exposição. Eu acho que todos nós estamos nesse processo aí de aprendizagem, de se adequar um pouco a essas novas tecnologias. E aí, dando continuidade aí às falas de vocês, eu tenho aqui 3 perguntas, 3 questionamentos, e eu vou repassar e aí a gente vê quem pode... na verdade, tem 2 para o Luciano e eu vou voltar a fala para o Wellington, para que ele possa, inclusive, falar um pouco da experiência que ele tinha falado. Então, a Raíssa Aguiar, ela pergunta aqui, Luciano, poderia falar sobre a mística dentro de uma proposta de agitprop? E a Beatriz diz, Luciano, seu trabalho de mestrado é disponível para vermos? Queria ver um dia desses. E aí eu pergunto para o Wellington, eu gostaria que ele descrevesse aí para nós essa experiência em teatro-território e que tem consonância com essa sistematização da sua pesquisa em corpo, espaço e coletivo. Então, Lu, eu passo aí para você falar um pouco dessa sua experiência da mística de uma proposta em agitprop e para você responder sobre se o seu mestrado está disponível. Bom, companheira Raíssa, Lu, boa pergunta aí. Oi? só tira o compartilhamento da sua tela, por favor. Volta ao normal, Eita, porque... eu sabia que alguma coisa estava errada aqui, peraí. Valeu. Deu certo? Sim, o mestrado está disponível, companheirada. Eu enviei aqui para os nossos grupos de Zap e está disponível. Aí temos que ver como a gente faz. Então, quem não recebeu, ele está inteiro, está na íntegra. Ô, Lu, inclusive com algumas falhas. Oi? Ainda para a gente aí uma tela escrito alguns nomes. Agora foi? Isso. Eu avisei a turma que eu era bem ruim dessas coisas. É o seguinte, o mestrado está disponível, sim. Depois a gente tem que ver aí, né, turma nossa aí da CPP, a gente vê como faz para disponibilizar. Mas ele está já é público. Né? Sobre mística e agitprop, qual a relação? Eu acho que a relação é total.
Eu vou dar um exemplo. Ao invés de eu ficar falando sobre, né, eu vou dar vou dar um testemunho na linha dos pentecostais. Certa feita, nós tínhamos a tarefa de parar a rodovia Anhanguera. E nós tínhamos uma turma de militantes e lançamos mão. Para além da turma que nós temos, de 200 militantes que a gente tinha disponível para fazer isso, a gente falou, vamos usar a mística para reforçar essa possibilidade. Por ocasião de memória, mais uma vez, do massacre de Eldorado dos Carajás. Nossa tarefa. Eu não entendi a pergunta lá, mas a nossa tarefa, né, nessa ocasião, parar o trânsito. O que fizemos? Confeccionamos 21 cabeças com um artista plástico, o companheiro Grilo. Confeccionamos 21 cabeças de espuma, todas vermelhas, representando 21 mortes no massacre, durante e logo em consequência dele. A tarefa era parar a rodovia por 21 minutos. Organizamos uma esteira grande, cheia de produção de comida limpa, para doar para os carros parados no trânsito. E uma turma de abre-alas, com essas cabeças espetadas em bambu verde, de aproximadamente 5, 6 metros de altura cada um. Era uma mística de grande impacto visual. E também uma peça de agitação e propaganda, somada à faixa de combate e de respeito, silêncio e memória aos companheiros que tombaram no massacre de Eldorado dos Carajás. Portanto, foi uma ação de ordenamento estético, de organização, que era a mística da nossa ação e que servia como peça de agitação e propaganda. Conexão, ela é umbilical, né? Espero que eu tenha respondido com esse exemplo. Tem muitos outros. A Jade tem um vídeo que nós fizemos, que ela costuma usar nas apresentações aí, que é uma peça de agitação e propaganda, mas também a gente pode chamar de um momento místico aquilo, né? Mas aí daria pano para manga, é um debate um pouquinho diferente, a gente está usando outras linguagens, mas dá para... É uma agitação e propaganda pensada como encenação teatral, mas também pensado na evocação dos nossos valores, dos nossos símbolos, também como combate, como crítica a um processo. No mestrado também tem uma passagem que traço essa conexão. Não me dediquei a essa pesquisa especificamente, mas também passo por isso, agitprop e mística. Pronto, Lu? Bom, então eu vou passar agora a palavra para o Wellington, para ele descrever um pouco aí a experiência que ele havia citado antes, depois a gente volta aí com você. Wellington. Embora. Então, acho que a experiência ela foi realizada em 2016, né? Foi durante um ano, mais ou menos, no Vale do Amanhecer, que é uma comunidade que fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Brasília, né? Instituída como centro. E então eu era professor lá na escola da comunidade, e aí um grupo de estudantes me convidou para poder desenvolver uma oficina de teatro, porque eles tinham um professor que estava trabalhando lá em uma organização, só que o professor tinha saído. E aí eu comecei a trabalhar com esse grupo. E foi exatamente no período em que eu comecei o mestrado. O trabalho inicial começou a partir de um interesse de pesquisa na encenação no espaço urbano, queria explorar mais isso, e o teatro em comunidade, na verdade, foi um encontro, né? Foi um encontro no sentido de eu tentar pensar como que esse processo poderia também, né, criar sentidos e estar intimamente relacionado com aquele território. E aí eu comecei a trabalhar
com esse grupo, foi mais ou menos 1 ano de trabalho. A comunidade do Vale do Amanhecer, ela é uma comunidade que ela foi criada para ser uma espécie de cidade flutuante, né? Foi uma comunidade fundada por uma mulher chamada Tia Neiva, que dizem que foi a primeira motorista profissional de caminhão do Brasil, inclusive. A Tia Neiva, ela tinha algumas visões e ela fundou, né, um espaço, né, que é também chamado de Vale do Amanhecer, para ser um lugar para tratamentos e retiros espirituais. E aí, a ideia é que isso fosse uma cidade flutuante para agregar no máximo 800 pessoas. Há uma fala, inclusive, do ex-marido dela na época, dando uma entrevista, falando que não queria problemas com o governo, porque aquilo jamais se tornaria uma cidade. Então, seria só uma cidade flutuante para as pessoas que fossem fazer os seus tratamentos espirituais e depois elas iriam embora. Aconteceu que hoje o Vale do Amanhecer tem mais de 30 mil pessoas, né? Então tem a parte do espaço onde fica o templo religioso e anexo àquele espaço foi criada uma grande comunidade, né? Que tem hoje essas 30 mil pessoas. E várias coisas eu não percebia. Eu já dava aula lá há mais de 2 anos, mas eu não percebia muitas coisas da comunidade. Então, assim, eu tive muitas surpresas e eu acho que por isso que o processo foi tão interessante para mim. Primeiro, a gente começou trabalhando, discutindo, no debate, tentando entender quais eram as percepções que os estudantes tinham da comunidade. Mas pouca coisa saía. Era sempre... tinha uma naturalização das coisas que era muito difícil de gerar debates e reflexões. E aí eu fui propondo alguns exercícios, né? E um dos exercícios-chave, que foi o exercício que contribuiu para a criação da dramaturgia do espetáculo, foi a criação de caixas de papelão. Pegamos caixas de papelão, criamos máquinas fotográficas, aliás, máquinas fotográficas com caixas de papelão, e nós sairíamos fotografando a cidade. E aí a gente dividiu em grupos. Um fotografaria o ontem, outro grupo o hoje e outro grupo o amanhã, né? Brincando dialeticamente com essas temporalidades. E aí os alunos saíram fotografando os espaços da cidade no imaginário, porque era uma câmera de papelão, e depois nós voltávamos e revelávamos essas imagens por meio de desenhos. Vou colocar aqui compartilhar a tela para vocês verem os desenhos. Pronto. E aí nós voltávamos e revelávamos por meio de desenhos. Então, esse aqui é o processo deles construindo as câmeras e fotografando a cidade. E aí, nos desenhos, em um dos desenhos, apareceu uma senhora, que a gente disse a velha. E ela apareceu nos 3 tempos. Isso foi uma coincidência, né? Os estudantes que fotografavam o ontem, o hoje e o amanhã, viram essa senhora e fotografaram ela. E aí a gente começou a fazer um trabalho com o imaginário. Então, por exemplo, tem ela na cidade... No presente, que é essa cidade aqui com prédios, né, em desenvolvimento. Tem ela no passado, ela criança, então você vê um desenho de uma cidade ainda com casinhas muito menores, com outra característica, e no fim tem ela, e uma coisa que me chamou a atenção é que a menina colocou o cabelo azul. E aí ela diz que desenhou ela com cabelo azul porque ela poderia andar como ela quisesse pela rua, que ninguém falaria dela, né? Foi uma das coisas que surgiu. E aí, nesse exercício, uma coisa muito interessante que apareceu e que eu não me dava conta era um muro, e que muitos dos estudantes do grupo também não se davam conta da existência disso. Existe um muro na cidade, é um murinho muito pequeno, tem 1,5 metro de altura, que é o muro que delimita o espaço religioso. E aí, depois desse muro, tem a parte que foi crescendo depois da cidade, que inclusive há uma divisão dentro da cidade. Uma parte eles dizem que é Vale, a outra eles dizem que é Pacheco. E aí tem, inclusive na escola, há uma discussão dos alunos. Mas eu moro no Vale, você mora no Pacheco. E é muito comum. Eu já havia ouvido essa discussão, mas eu não entendia o muro como esse limite. E aí surgiu o muro, que era o muro que supostamente dividia a cidade em parte rica e parte pobre. E aí o estudante que desenhou, o Guilherme, falou, né, no comentário sobre o desenho, ele falou, esse aqui é o famoso Muro de Berlim. Eu fiz o amanhã porque eu imaginei o seguinte, enquanto existir muro ali, vai existir o preconceito. Enquanto existir aquele muro ali, vai existir ódio, vai existir preconceito, e esse preconceito ele só vai crescendo. Você pode ver que eu fiz esse muro bem maior que as pessoas, ou seja, o preconceito.
O muro representa o preconceito. O preconceito é bem maior que as próprias pessoas. As pessoas estão odiando, mas nem o ódio delas é maior que todo o preconceito que é gerado por causa desse muro. Aí eu fiz um céu meio cinza e meio azul, porque é isso, cara. Um lugar onde vive com preconceito, com ódio, não tem como ter sol. E aí depois, no segundo momento, a gente fez um exercício de aprofundar esse imaginário sobre a cidade, né? E aí a gente pediu para fazer um exercício de dar zoom nas fotografias. E aí ele desenhou o mesmo muro, só que dando zoom. E aí ele disse: eu viajei um pouquinho mais para frente, revelando quebraduras que representam a resistência das pessoas de ambos os lados. As pessoas no futuro enxergariam que existe esse muro e que existe a separação. Essas quebraduras são a quebra de paradigmas, a união das pessoas para derrubar esse muro. E aí depois um dos estudantes disse que a solução então seria derrubar o muro. E aí no debate a estudante, uma das estudantes, mencionou o seguinte: sabe por que não? Né? Porque não é a solução derrubar o muro? Porque eu sempre vi aquele muro. A minha vida toda eu vi aquele muro. Eu já pulei aquele muro, eu já passei de bicicleta por entre os buracos dele para ir para a Estrela. A Estrela é uma parte do templo religioso. Para minha casa. E eu nunca soube dessa história. Para mim era só um muro. E agora que eu sei que tem a história do muro ser divisão, eu já vejo o muro com outros olhos. Então não é o muro, é o pensamento, é o que as pessoas divulgam. É a ideia de que o muro é uma divisão. Curiosamente, foi uma coisa que eu brinquei na época, a estudante que disse que nunca tinha percebido essa divisão, nunca tinha visto aquele muro, ela morava na parte tida como a parte mais desenvolvida da cidade. E os estudantes que colocam o muro eram os estudantes que moravam, né, na Vila Pacheco. É isso. E aí, a partir desses exercícios, a gente foi desdobrando, criou um mapa de vários lugares da cidade, e o espetáculo, a dramaturgia do espetáculo foi constituída a partir desses debates e desses exercícios de imaginar a cidade em vários tempos e também, né, de relação com os espaços. Então, o espetáculo ele começava numa praça, ia para uma casa, ocorria uma cena dentro da casa, num espaço abandonado, uma cena no muro, sempre dialogando com esses espaços e com essas histórias que vieram. E aí, como eu falei no início, né, sobre essa ideia do teatro em comunidade e sobre esse espaço como um espaço de desobediência, nós, no processo e na construção da nossa dramaturgia, a gente buscou, né, esses pequenos espaços de desobediência dessas lógicas. Ou seja, colocando em cena o debate sobre o desejo de sair da cidade, de viver em um lugar, né, tido como melhor, a ideia da cidade dormitório, a reunião de pessoas em uma praça que é abandonada. Então, naquele momento, durante o espetáculo, mesmo num espaço efêmero, né, como inclusive o próprio Luciano falou antes sobre, né, a efemeridade das místicas, né, e no nosso caso, mesmo nesse espaço efêmero, construir esses lugares, né, de desobediência. E, enfim, então a visita em uma da casa para tomar um chá, várias questões e várias temáticas relacionadas à territorialidade, ao território, a gente trouxe, colocou em cena e tentou, né, exercitar, enfim, esses olhares sobre a cidade. É isso. Muito bom. Bom, gente, você que está aí no YouTube, se você quiser fazer alguma pergunta, é só escrever no chat que repasso aqui aos nossos debatedores. E chegou aqui também uma outra pergunta da Luana Mara. Ela diz assim: gostaria de pedir que Luciano falasse um pouco sobre mística virtual por conta do distanciamento social. Então, antes do Lu responder a essa pergunta, eu vou passar aqui a fala para o Rafael. Eu acho que tem algum questionamento, alguma contribuição aí ao debate. Obrigado, Oswaldinho. Parabéns aí ao Wellington e ao Luciano. Acho que existe apesar das diferenças, né, de trajetória, de lugares, de ação, de construção, do que tem aspectos que são sobre esse com quem fazer, por quem fazer, como fazer, que definem as relações entre modos de produção e relações de produção nessa atividade de produção de bens simbólicos.
e que tem algo aí que é de uma certa cultura organizativa potencial. No MST, isso é absolutamente central. Na periferia, daí uma pergunta para o Wellington, né? Isso é mais disperso, até às vezes, no caso lá do Vale, por exemplo, pela ausência de um movimento social que dê continuidade a esse processo como prática, né? Mas há, nos dois casos, uma cultura política e um projeto político inerente a essa ação. Queria perguntar isso aos dois, assim, né? Como tornar isso mais potente, buscando quais conexões, quais forças, pensando na nossa rede, inclusive, né? E acho que as experiências de vocês são boas para a gente pensar nos potenciais, nossas ações. Desculpa. E, por fim, na pesquisa do Luciano, essa questão de uma genealogia da mística para trás, né? Lá para a Grécia, a questão do mistério, para trás da religião, acho que enriquece muito o debate. E queria trazer aqui dois aspectos de duas companheiras que o Luciano conhece e menciona no trabalho, assim, para ver como é que esse processo de construção coletiva ele se enriquece, né? A Iná Camargo Costa, quando começa a ter contato com o MST, ela escreve no primeiro texto dela, para um epílogo de um caderno da Brigada Nacional de Teatro, ela fala: a mística é o teatro épico do MST. E fala do Adhemar Bogo como esse elaborador, esse processo todo. E na época a gente não tinha isso claro, né? Também não estou, como o Luciano fez toda a ressalva, não é uma discussão simples de não é assim, é isso, substitui, tem toda essa mediação que o Luciano coloca e eu concordo. Mas dizer como ela percebeu isso tão de imediato, de uma forma que talvez a gente, quando fale, não, a nossa ação em negar a ideia de que a mística é teatro, é claro, no MST, isso vem também de uma ideia, de uma imagem de teatro que se tinha ao fazer essa negação. Quer dizer, um teatro como um espetáculo fechado, em quatro paredes, caixa preta, né? Um teatro pago para poucos, mesmo quando não pago. Enfim, havia, né, nesse esforço de negar essa relação, também um olhar prévio, um pré-conceito sobre de que tipo de teatro se estava falando e se queria diferenciar. Né? O ritual de um processo da mística não cabia nessa imagem de teatro. Acho que isso é um ponto importante. E a Judith Stronzak, por fim, uma militante que na época era do setor de comunicação do MST, uma vez num texto de 3 páginas, diz o seguinte: a mística é para dentro, que o agite próprio é para fora. É uma síntese muito potente para entender essas relações aí. Né? Enfim, parabéns, companheiros. Isso. Obrigado, Rafael. Bom, você vai falar agora, Lu, respondendo aquela questão e sobre a fala do Rafael? Pode ser. A companheira perguntou sobre mística virtual, né? Esses tempos complicados estão nos desafiando, né? A construir formas de evocar a mística, ou seja, construir outras sessões de mística. Eu acho que ela é possível, tanto que ela tem ocorrido, tem este rótulo. E tem também essa intencionalidade, esse projeto, né? Ou seja, nós já temos a mística como parte integrante das nossas tarefas cotidianas na construção da nossa cultura organizativa, da nossa cultura, do nosso ser MST. Portanto, nada mais compreensível do que a gente tentar, né, seguir, nesses momentos de pandemia, reconstruindo e fazendo a leitura desses procedimentos. E a mística é parte integrante e indispensável. Pode parecer, no começo, mera burocracia, mas nós temos que ter atenção com isso. É também insistência, é também convicção, é teimosia, e é a sabedoria, a sabência que nós temos da importância de argamassa simbólica, de força que a mística tem. Esses dias, no Encontro Coletivo Nacional de Cultura, Juliara leu um poema do Ferreira Goulart e cantou uma canção. E eu estava justamente pensando, era de manhã, pensando, poxa, as místicas não têm tanta força, mas quando a Juliara fez, né, ela estava com a tarefa, executou a mística, aquilo me tocou de uma maneira muito especial, me tocou de maneira mística,
né? Com a intencionalidade que as nossas místicas têm. Então, eu falei, poxa, tá aí. Né? E já fizemos um monte nas nossas direções regional, direção estadual, direção, né, o coletivo nacional, e a gente tem feito nas reuniões. A gente aqui, né, o Oswaldinho improvisou e evocou o Brecht para nós. Podemos, né, falar, não, ele só leu o Brecht, isso não é mística. Tá, a gente pode observar dessa maneira também. Mas se nós observarmos em conjunto, e não só na crítica individual, vamos olhar em conjunto, como conjunto de uma organização que se movimenta em diferentes situações. Está dado para nós agora essa impossibilidade do encontro. Portanto, essa mística que temos feito virtualmente, ela perde as características essenciais que eu aponto, inclusive, na dissertação, essa característica de proximidade com o teatro épico. Ela ganha outras características. Não tem a presentificação, o corpo no espaço interagindo com outros corpos, né, no espaço. Acho que o Rafael pontuou muito bem a questão de que teatro estamos falando, não deu tempo de eu falar, mas é justamente isso. Também a Iná Camargo faz, né, junto ao Peter Zond e outros pensadores, que executam com grande qualidade essa separação, essa categorização, essa organização do teatro em seu tempo histórico, como correspondência imediata às relações de produção e classes em poder, classes dominantes em determinado tempo histórico. O teatro dramático, o drama, ele corresponde imediatamente na sua forma, o drama puro, como vai separar o Anatole Rosenfeld, ele corresponde imediatamente a uma forma e o desejo de uma classe caracterizada. É a burguesia em cena, enquadrada, emparedada, ilusionista, com uma parede invisível, a quarta parede, numa caixa preta, num ambiente controlado, privado, com ingresso a ser pago. Evidentemente que, inteligentemente, a nossa militância vai negar essa aproximação de teatro com mística. Eu nego, né? Nós negamos isso. Mas a questão é qual o teatro. Como o teatro é uma construção, e o teatro é uma construção histórica, das nossas e dos nossos combatentes, produzindo estética, tem um legado enorme e que o MST deve beber, e tem bebido nestas fontes. Nós somos a continuidade de uma tradição estética, política, feita no paralelo, em paralelo, talvez sem conhecer aqueles exemplos e tocar diretamente aquelas experiências europeias, né? Brecht, Alemanha, a União Soviética, a Rússia, né? Mas produzindo pelas nossas vias de colônia em guerra de classes, produzindo as nossas significações e a nossa maneira de ordenar as nossas simbologias e organizar isso no espaço-tempo. Para finalizar, acho também infrutífero quando o MST ou algum militante nega a aproximação com o teatro, assim como é infrutífero quando a turma nossa de teatro de esquerda rechaça a mística como se ela fosse algo muito menor. Acho que essas reduções, elas não contribuem com a complexidade de ambas manifestações e que nós temos muito a ganhar na construção da simbologia, lembrando que a mística tem uma qualidade que aí não está dada para outras expressões teatrais. Ela tem a qualidade de uma democratização radical do acesso à expressão artística, à expressão estética. Acho que essa é uma das principais belezas da mística. Você poder ver uma criança, um ancião, com a enxada na mão, com um instrumento de trabalho, sabendo que está num momento de encenação ritualística da sua memória e da composição conjunta, né, de sua comunidade. É memória, é projeto, é futuro, né, e é presentificação ali. Sem a espetacularização. Não tem espetáculo, não tem ingresso, tem participação ativa do público, porque são todos um público fazedor, possível.
Eu acho que nós temos muito para avançar ainda, tanto na leitura do que é o teatro que estamos produzindo hoje, o teatro épico, que acho que toca a maior parte, né, dos coletivos que assistem às nossas lives, participam das nossas escolas, como temos muito a avançar em pensar mística. Acho que é isso. Muito bem, Longo. Bom, gente, agora eu vou passar a palavra para o Wellington, e aí, durante a fala dele, a gente encerra as inscrições. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, é só escrever lá que eu repasso aos debatedores depois. E aí eu passo agora a palavra para o Wellington, se ele gostaria de comentar sobre a fala do Rafael. Sim, sim. Eu acho que teatro em comunidade, quando a gente, né, mais uma vez, convoca para nós essas implicações, eu acho que a gente fala também de continuidade. Teatro em comunidade se afasta, né, de um ideal de simplesmente democratizar os meios de produção. Na verdade, amplia esse ideal do democratizar, né, esses meios da produção teatral para, de fato, pensar na construção de uma democracia cultural. E falar em construção de uma democracia cultural tem a ver com continuidade, tem a ver com insistência, e eu acho que é um dos maiores desafios que hoje a gente tem nas práticas teatrais né, comunitárias. Eu acho que um dos caminhos possíveis hoje é, principalmente, o fortalecimento das redes. Eu acho que isso é muito importante, é como muitas das práticas elas vêm conseguindo ter uma sustentabilidade. E acho que as parcerias, né? As parcerias, no meu caso, por exemplo, eu atuava na comunidade a partir do meu exercício enquanto professor numa escola pública. Então, eu, de alguma forma, ampliava, né? Eu, dentro dessa instituição escola, eu ampliava o meu trabalho para além dos muros da escola. Então, eu acho que você ter também essa busca de parcerias institucionais, né, nos espaços. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem um movimento incrível de teatro em comunidade no Complexo da Maré, que se dá a partir do apoio das organizações do terceiro setor, né, organizações da sociedade civil, que tem outras tensões que isso também traz, né? Acho que essa parceria com o institucional também nos desafia a pensar muitas questões, surgem muitas tensões, mas que é onde eu vejo hoje, né, o caminho para que essas práticas elas tenham sustentabilidade e para que a gente consiga dar esse primeiro passo para a construção dessa cultura política. Enfim, dessa cultura, né, organizativa. Acho que é isso, é como eu vejo hoje. Não coloco isso como uma resposta fechada e pronta, mas é como eu penso no momento. Eu acho que o caminho é esse, são as parcerias com as instituições possíveis e também muito atento a essas tensões institucionais que surgem e aos limites também dessas parcerias e, né, as redes. Acho que é o caminho que eu vejo possível hoje para que, de fato, a gente consiga criar esta cultura política e, enfim, e que essas comunidades, de alguma forma, possam ter esses seus trabalhos, né, sustentados e com continuidade, que é o maior desafio. Eu, por exemplo, no trabalho lá do Vale, a continuidade ela foi interrompida porque eu saí da escola, fui trabalhar em uma outra comunidade, então tem todas essas questões. E hoje, né, em Brasília, por exemplo, a realidade dos editais públicos para financiamento enfim, das atividades culturais, principalmente nesse campo do teatro em comunidade, são muito escassos. Primeiro, pelos próprios critérios de avaliação. Como é que você submete um projeto em comunidade que envolve a relação de profissionais e não profissionais em um edital? Há muitas estratégias, mas esse já é um primeiro desafio que essas práticas elas têm que enfrentar para que elas, né, possam se tornar sustentáveis. A velha e longa discussão sobre a política dos editais, né, Wellington? Tão complexa e tão complicada desde sempre, e a gente fica sempre neste lugar e não consegue avançar nunca, inclusive a pensar uma política cultural para o Brasil que fuja dessa lógica perversa.
Bom, aqui faltam 9 minutos para a gente encerrar a nossa conversa. Então, eu acho que já vale a pena a gente ir para as considerações finais. E antes de ir, eu gostaria de agradecer demais o convite aí do MST, da Companheirada das Escolas, de mediar esse encontro. E eu passo agora a palavra ao Luciano para que ele possa nos brindar aí com as suas palavras e o seu encerramento. Bom, companheirada, mais agradecer mesmo a oportunidade de poder falar do estudo. Essa coisa de começar a pesquisar é um negócio solitário, né? E ter essa oportunidade de desenvolver um pouco dessas ideias, o cérebro vai esquentando, né? Você vai ficar, aí dá vontade de bater muito papo, também pessoalmente. Mas nós vamos ter muita chance ainda para desenrolar, né, essas reflexões, para conversar sobre isso na perspectiva da construção das nossas escolas. O Rafael chegou a perguntar o que faríamos, né, como potencializar essas experiências, né? Eu acho que os grupos de São Paulo, em especial, a gente há muito tempo faz luta de classes, tenta projetar nas nossas estéticas, né, esse bom combate que nós desenvolvemos. Temos espetáculos maravilhosos, eu sou fã dos coletivos que compõem a nossa escola, mas eu acredito que a grande obra que nós realizamos no último período foi a própria escola. Portanto, essa composição de rede, essa composição de materializar no território, e do território nós podemos irradiar a nossa produção, isso nos dá um pertencimento, um enraizamento, uma qualidade nessas reflexões que é muito grande. Isso no sentido de, como disse o Wellington, não só democratizar o acesso aos meios de produção, mas democratizar essa questão da produção cultural. Também no sentido de mergulhar esse fazer no cotidiano das pessoas, né? Acho que o MST está muito avançado nisso. Nós, como educadores e educadoras, como fazedores de arte, como fazedores e fazedoras de mística, temos também que nos debruçar sobre isso. Está tudo colocado, levantado, tem muita questão colocada. No caso, vou me referenciar diretamente ao MST. Tem uma enormidade de questões colocadas pelo movimento que nós temos que decifrar com muito cuidado para também não nos tornarmos especialistas do fazer, que isso seria matar também essa mística tal como está construída. Acho que não é interessante. Interessante é como a gente consegue apresentar cada vez mais ferramentas e capacidade de leitura crítica para a produção de mais e mais saberes na autorrepresentação da classe em luta. Se as místicas ficarem mais frouxas, mais desgarradas, no sentido da sua encenação, é também muito natural que em períodos a gente tem poetas que produzem poemas que não possuem poesia. Mas nós temos toda a capacidade de ampliar isso a partir dos territórios como polos geradores de contradição, de sabedorias, de práticas, de reflexão. As escolas em rede, eu acho que tem esse potencial. E nós continuar nos nossos núcleos de pesquisa, nos nossos coletivos teatrais, pesquisando linguagem, né? Eu acho que esse caminho ele é paralelo e em convergência. Aonde vai dar, eu não sei bem, né? Nós não sabemos. Mas eu acho que nós estamos na boa caminhada, evidentemente, diante do caos, de uma crise estrutural do capitalismo que pode e vem nos tirando o chão, né? Como manter a cabeça erguida e nos juntarmos para construir significação para um outro mundo que nós estamos construindo. Um grande abraço, muito obrigado pelos ouvidos e olhos atentos. Agradeço ao companheiro Wellington, Oswaldinho, um grande beijo, tamo junto. Valeu, Lu, obrigado. Bom, agora eu passo para o Wellington e depois retomo aqui a palavra rapidinho. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a todos, todas, todos presentes, ao Luciano pela partilha também dessa experiência incrível.
Para mim foi um aprendizado estar aqui, sobretudo sobre mim, sobre, enfim, um exercício também da minha comunicação, né, da minha capacidade de falar sobre, né, as minhas lutas, sobre as lutas dos que estão comigo, compartilhando esses devires comuns aí. Enfim, eu acho que enquanto consideração final sobre isso, né, sobre essas questões imensas todas que a gente trouxe, eu acho que nós, né, primeiro, enquanto artistas, professores, militantes, eu acho que a gente precisa cada vez mais se desafiar a estar com as pessoas, a estar com as comunidades e abrir espaços para que essas vozes, dentro dos nossos movimentos, dentro dos nossos grupos teatrais, dentro dos espaços onde a gente está, abrir espaço para que a gente reconheça as ausências desses espaços, para que a gente possa amplificar as vozes, né, que são apagadas, que são invisibilizadas e que muitas vezes a gente não percebe que elas estão dentro dos nossos espaços e dentro dos nossos locais também, seguindo as mesmas lógicas desse neoliberalismo, desse capitalismo selvagem que a gente tanto, né, critica e se desafia a subverter. Enfim, é pensar que também, né, antes da gente falar em qualquer tipo de inclusão, a gente está falando da nossa própria inclusão, né, da nossa própria inclusão no mundo, de nós mesmos com os nossos, ousar esse espaço de desobedecer e desobedecer a todas essas lógicas que são impostas e que têm matado e que têm aniquilado muitas existências e muitas potências e tornado elas ausentes. É isso, gente. Obrigado. Um prazer mesmo estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Wellington. Foi uma honra te conhecer um pouco aí do seu trabalho, dizer que me lancei aí nessa tarefa também importante agora, no novo edital da UDESC de arte, escrevi um projeto e estou aguardando aí, estou na primeira fase. Vamos ver o que será. Viva! Bom, Viva! A Raíssa Aguiar diz aqui, parabéns, Luciano, Osvaldo, Terra em Cena e Rede Nuestra América. A programação tem sido sempre excelente. E aí, pensando em mística, em teatro épico e teatro em comunidade, é sempre bom lembrar que o Brecht nos disse que nada é impossível de mudar e tudo está em processo de construção sempre. Vide essas importantes sistematizações aí que nos enriqueceram e nos enriquecem sempre. Obrigado a todas, a todos e a todes pelos compartilhamentos e provocações de ambos. E lembrar, desconfiai do mais trivial na aparência singela e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada parece natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Brecht. Então, convido a vocês para estarem conosco no nosso próximo encontro, que será daqui a 15 dias e será sobre teatro documentário. Obrigada, valeu. Será no dia 29/7. Então, como mística de encerramento, vamos ligar aí as nossas câmeras, abrir os nossos microfones e que todo mundo consiga se despedir e mandar um abraço aí de longe para os camaradas, as camaradas. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa semana. Bora bagunçar, gente. Tchau. Bora, vamos fazer barulho. Tchau. Foi ótimo, Wellington, Luciano, Osvaldo. Obrigada. Obrigado, Muito Viviane. obrigada. Um abraço. Obrigado, Vivi. Valeu, pessoal. Obrigado.